Último vídeo nosso sobre processos de eletrização. Agora a gente vai falar sobre eletrização por indução, que é o que ajuda a gente a entender, por exemplo, por que quando nós eletrizamos por atrito, já sabe a eletrização por atrito, né? Quando nós eletrizamos por atrito uma caneta, por que o pedacinho de papel é atraído se o papelzinho é neutro? Se o papelzinho não está carregado? Ou será que aconteceu alguma coisa que eletrizou o papel? Bom, a gente vai entender o que acontece, tá? Justamente na aula de hoje. Depois da vinheta, a gente segue com a nossa teoria. Então, nós vamos iniciar agora o nosso terceiro processo de eletrização por indução, que não só vai nos ajudar a entender o mistério dos pedacinhos de papel, como também vai nos dar a base para entender como é que um raio cai. Porque quando uma nuvem está carregada, ela vai eletrizar por indução solo. E aí vai ser fundamental para que nós tenhamos o fenômeno do raio. Então vamos lá, gente. Primeiro vamos para os fundamentos, né? Eletrização por indução, o que é? Eu vou pegar uma situação bem básica mesmo. Você imagina aqui um corpo neutro, tá? Um corpo condutor, mas que esteja neutro. Número de prótons igual ao número de elétrons. Não esqueça disso, eu já falei em outro vídeo. Quando um corpo está neutro, não quer dizer que ele não tenha cargas, tá? Quer dizer só que está empatado. Então você anota aqui, ó, para cada carga positiva tem uma negativa. Ó. Cada positiva tem uma negativa. Tudo igual, tudo bonitinho, tudo bonitinho, tudo bonitinho. Aí o que acontece? Quando você pega e aproxima, por exemplo, um bastão positivo, como esse que vocês estão vendo aqui em cima, e aproxima um bastão positivo, o que o positivo faz? Ele atrai cargas opostas, que são as negativas, né? Então o que vai acontecer, gente? Na real, o que vai acontecer? Vai acontecer isso, ó. Os elétrons, né, as cargas negativas, vão terminar, como elas têm maior mobilidade, elas vão terminar vindo mais aqui para essa borda, para esse lado, aliás, se aproximando do material que está, do material carregado, material eletrizado. Nas representações mais comuns de questões e de apostilas, de livros, o que a gente vê? A gente vê mais essa representação de baixo. Por que a de cima é mais real? Porque as cargas positivas não têm essa liberdade de movimento. Né? Lembra que estão presas no núcleo, aquela conversa toda. Mas, em termos práticos, para ilustrar, né, para a gente visualizar melhor, a gente costuma dizer que ele atrai as positivas e repele as negativas. Né? Então, você vai ter uma região com excesso de cargas negativas e uma região com carência de cargas negativas, consequentemente, positiva. Tá? Então, você tem vai ficar negativo de um lado, positivo do outro. A gente chama esse cara que está provocando essa confusão toda de indutor e o que sofre é o polo do induzido. Certo? E o que vai acontecer, gente? O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Esse cara, ele continua neutro. Tá? Essa esfera, ela continua neutra. Ainda que você tenha uma divisão das cargas, uma distribuição diferente das cargas, mas o corpo como um todo continua com o mesmo número de cargas positivas e negativas. Aí você pergunta, tem como eu mudar isso daí, eletrizar o corpo? Tem. Se você fizer um aterramento. Por exemplo, ó, se eu ligar aqui, ó, se eu ligar aqui na Terra, ó, esse símbolozinho aqui que a gente faz, o aterramento. Se eu, enquanto mantenho o indutor, faço um aterramento, o que vai acontecer? A Terra vai neutralizar, mas neutraliza quem? A Terra sempre vai neutralizar quem está sendo despachado na história. Por exemplo, eu tenho carga positiva e negativa. Quem está sendo despachado daí? O positivo, porque o negativo está lá, apaixonadão pelo indutor. Os negativos estão tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó, apaixonados pelo indutor. Eles não saem daqui de jeito nenhum. Esses outros aqui, ó, estão abandonados, estão desanimados. Aí abre uma porta dizendo, ei, vem cá, né? Aí o que a Terra vai fazer no caso? Vai neutralizar as cargas positivas. E como é que a Terra neutralizaria cargas positivas nesse caso? Mandando elétron. Lembra que a gente não mexe com carga positiva. Ninguém mexe com próton. A gente só mexe com elétron. Quer neutralizar um cara positivo? Joga elétron nele. Quer neutralizar um cara negativo? Tira elétron dele. Certo? Então a Terra vai mandar elétrons, vai neutralizar essas cargas positivas. Só que aí no final qual vai ser o efeito disso? Se você cortar o aterramento e afastar o indutor, o cara vai terminar ficando com a carga negativa. Ele vai estar ganhando nesse momento elétrons da Terra por conta do aterramento. Tá? Um detalhe importante. Quando você faz um aterramento e neutraliza, você neutraliza apenas as cargas que estão à toa ali, que estão desprezadas. Tá? Não são as que estão sendo atraídas pelo indutor.
são as que estão sendo repelidas pelo indutor. Bom? Então essa é a ideia. Pronto, meu povo. Isso é eletrização por indução, certo? Então a gente basicamente separa as cargas, né? E se você fizer por um acaso um aterramento, aí você faz um contato com a terra, aí você tem uma outra eletrização. Vamos lá, seguindo. Já falei do aterramento, né, aqui. A gente vai já fazer questão sobre isso. Então, nesse caso, é aquele exemplo que eu citei ali em cima, você tem um aterramento. Como aqui, né, você tem cargas positivas atraindo cargas negativas no induzido, essas cargas positivas vão ficar meio à toa, ficar sendo repelidas, de certo modo, e aí a Terra vai neutralizar, mandando elétrons, e vai terminar deixando com carga negativa o total do corpo induzido. E se fosse o contrário, se esse bastão fosse de cargas negativas, aí o que ia acontecer? Ia acontecer que as cargas positivas iam ficar presas aqui, e se eu ligasse na Terra, as negativas iam escoar. Tá? Então é só o contrário do que está acontecendo. Outra coisa importante, não importa onde eu ligue o aterramento, certo? Então, por exemplo, e se eu ligar aqui, pertinho da carga negativa, é a carga negativa que vai escoar? Não. Independente de onde você liga o aterramento, de onde você faça o aterramento, sempre o que vai escoar são as cargas que estão sendo repelidas, tá? Mas está bem pertinho da negativa. Mas ela está tão envolvida ali com aquele indutor que ela não vai sair dali. Certo? Então, independente de onde você ligue, isso é uma coisa que confunde a cabeça da galera, independente de onde você ligue, só vai neutralizar aquelas que estão sendo repelidas na situação. E aí vamos para a questãozinha da FUVEST, para a gente entender como funcionam essas coisas. Né? Então, olha só, a questão da FUVEST diz assim: aproximando-se uma barra eletrizada de duas esferas condutoras, inicialmente descarregadas e encostadas uma na outra, está encostada uma na outra, observa-se a distribuição de cargas esquematizadas na figura a seguir. Então, olha só o que foi que aconteceu. Você tinha as duas conectadas, ó, onde está aqui onde eu estou marcando, e você botou um indutor perto. Gente, toda vida que você tiver esferas conectadas, uma encostando na outra ali, uma encostando na outra, elas vão se comportar como se fosse um corpo só. Tá? Sempre é assim, ó. Elas vão se comportar como se fosse uma única esfera. Certo? Então a análise que você faz é como se fossem as duas bandas de uma esfera. Dois lados de uma esfera. Então o que vai acontecer aqui? Nós temos um indutor positivo que vai atrair cargas negativas e vai repelir cargas positivas. Então é esse o desenho. Em seguida, sem tirar do lugar a barra eletrizada, afasta-se um pouco uma esfera da outra. Então olha só o que foi que aconteceu. Sem afastar o indutor, sem tirar o indutor do caminho, você afastou as duas. Então vou fazer um desenho aqui meio torto, mas só para a gente ilustrar. Opa, aqui é negativo, né? Eu fiz positivo. Ó. Então, na hora que você afastar, olha o que vai acontecer. Um vai ficar com carga positiva, outro vai ficar com carga negativa. E aí, vamos seguir. Afasta-se um pouco uma da outra. Finalmente, sem mexer mais nas esferas, move-se a barra, levando-a para muito longe das esferas. Então, ela não vai mais interferir. Quando ele disser na questão que levou para muito longe, é sinal de que, opa, saiu da história. Nessa situação final, a alternativa que melhor representa a distribuição de cargas nas duas esferas é: você tem que indicar a da esquerda como tendo carga negativa e a da direita como tendo carga positiva. É só isso. Aí você vai dizer, ó, o item C está errado, as duas positivas. O item D e o item D também tem assim. E o item E está errado. E agora? Tem três itens que são assim. O que a gente vai fazer? Gente, se elas estiverem próximas uma da outra, tá? Então, afasta-se um pouco. Aqui tem outro detalhe denunciado. Afasta-se um pouco uma esfera nova. Como afastou um pouco, elas ainda vão estar próximas. Então, ainda vai rolar uma interação. Então, resultado, uma é positivo, outra é negativo. O que eu espero que aconteça? Eu espero que as cargas negativas dessas fiquem um pouco mais próximas da outra esfera, enquanto as positivas dessas fiquem mais próximas da outra. Role uma atração entre elas. Então, isso vai fazer com que o item mais correto seja o item A. Certo? Você vê que o item D, as cargas ficaram presas ali. Se fosse material isolante, ok, mas não é isolante. E o item B, elas se distribuem igualmente e ignora a presença uma da outra. Não, é errado. Elas estão próximas, vai ter uma interação, então é previsível que as cargas fiquem ali mais próximas da esfera vizinha. Pronto, gente, terminamos essa questão, item A. Vamos para a próxima. Ó, aqui. Essa eu vou puxar um pouco mais para o lado, para melhorar a nossa visão. Então, essa aqui é assim, gente. Ó. O diagrama a seguir ilustra três esferas neutras de metal, X, Y e Z,
em contato entre si e sobre uma superfície isolada. Assinale a alternativa cujo diagrama melhor representa a distribuição de cargas das esferas quando um bastão carregado positivamente é aproximado da esfera X, mas não a toca. Então, olha só, se você aproximar um bastão positivo, o que eu espero que aconteça? Eu espero que aqui eu tenha cargas positivas. Desculpa, o contrário, né? A pessoa enlouqueceu. Ó, se eu botar um bastão positivo aqui, eu espero que ele atraia cargas negativas no X. E lembra que os três estão juntos? Então eles funcionam como se fosse um corpo só. Então as cargas positivas repelidas vão aparecer lá do outro lado. E o Y, que está no meio da história, ele vai ficar neutro. Ele vai ficar neutro, porque a coisa polariza bastante aqui. Tá? Então, o que eu espero? Eu espero cargas negativas no X, cargas positivas no Z e um equilíbrio no Y, que está no meio do caminho dos dois, dos outros dois. Né? Então, o que vai acontecer aqui? O X negativo, ó, eu espero que aconteça uma coisa como no item D. Tá? Eles vão funcionar como se fosse um corpo só. Então, bem aqui no meio vai ter a transição entre cargas negativas e cargas positivas. Tá? Então, lembra, quando você encosta, funciona como se fosse uma coisa só. Por isso que o gabarito é o item D. Você vai olhar e dizer assim, por que não é o item C? Porque no item C, ó, acontece, polariza nas três, ó, elas não funcionam como se fosse um corpo só, funcionam como se fossem três corpos isolados. E não são. Quando elas estão juntas, encostando uma na outra, você tem que entender como se fosse um corpo só. Então, você distribui as cargas como se fosse uma única bolinha. Bom? Então, por isso o gabarito é o item D. Vamos lá, gente. Interações e cargas. Espera que eu passei muito aqui. É o seguinte, ó, uma coisa que às vezes gera dúvida, né? Ó, quando é que eu tenho atração, quando é que eu tenho repulsão? Gente, o mais fácil é quando tem repulsão, tá? Por quê? Porque se você observou repulsão, com certeza os dois corpos que estão se repelindo têm cargas de mesmo sinal. Os dois estão eletrizados e são cargas de mesmo sinal, obrigatoriamente, tá? Então, positivo com positivo, negativo com negativo. São os únicos casos onde você tem repulsão entre cargas elétricas. Quando você tem uma atração, aí você pensa logo, quando é atração são os opostos se atraem, né? Positivo e negativo. Ok, pode ser. Mas tem outros dois cenários, tá? Você pode ter um cara positivo e outro neutro, e você pode ter um cara negativo e outro neutro. Aí você pensa, que diabo é isso? Como assim, né? A explicação é simples. É indução, tá? Eletrização por indução. A história do pedaço de papel. Por que o pedaço de papel é puxado? Quem está eletrizado mesmo é a caneta. O papel está neutro. Mas aí quando você aproxima, a caneta induz cargas no papel, que nem a gente viu lá, aquela separação de cargas, e o papel termina, muito levinho, termina voando e sendo atraído. Tá? Então, quando tiver atração entre os corpos, não necessariamente é porque eles têm cargas de sinais opostos. Às vezes um está eletrizado e o outro simplesmente é neutro. E aí vai ser atraído por indução. Bom, processo de indução que a gente explicou agora. Tá? Então, se eu deixasse, por exemplo, aquelas bolinhas soltas, no que a gente mostrou até agora, as bolinhas iriam em direção ao indutor, iriam grudar no indutor. Vamos lá, seguindo em frente. Detectores de cargas. Gente, nós temos dois tipos de detectores de cargas mais conhecidos. Tá? O mais simples, né? O pêndulo eletrostático e o eletroscópio de folhas. Como é que funciona? Eu vou desenhar ele aqui para vocês. Gente, o pêndulo eletrostático é muito simples. Você pega uma base, tá? Você pega uma hastezinha, pode ser um canudinho, você pode fazer em casa isso. Bota numa base, aí você faz aqui uma outra haste e pendura uma bolinha de alumínio. Pronto, tá? E ela vai deixar ela descarregada. Se você precisar descarregar, é só você pegar nela, que você descarrega, você neutraliza. E aí, toda vida que você aproximar, né? Se você aproximar, por exemplo, um corpo com qualquer carga, ele vai atrair, porque ele está neutro, então, por indução, ele termina sendo atraído. Né? Se você botar o corpo, você sabe que está carregado, porque o pêndulozinho vai para cima dele. Aí, se encostar, eletriza por contato. E a gente lembra que por contato fica de mesmo sinal. Aí, se ele encostar e eletrizar, aí ele passa a repelir aquele material, porque eles vão ter carga de mesmo sinal, coisa que a gente comentou no vídeo da aula passada. Muito bem, esse é o pêndulo eletrostático, ele é bem simples. Ainda tem um outro bem interessante, que é o eletroscópio de folhas. O eletroscópio de folha é assim. Você pega uma bola metálica, aí você bota um fio condutor e prende em duas folhinhas de papel alumínio. Pode ser duas folhinhas de papel alumínio, bem levinha, tá? Porque aí, ó, você bota num suporte isolante, tá? Normalmente o pessoal bota num recipiente de vidro, de plástico e tal. E aí o que que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, se você chegar, por exemplo, com um bastão de carga negativa, o que vai acontecer? Ele vai atrair cargas positivas aqui.
nessa extremidade. Se vai ficar positivo de um lado, vai ficar carga oposta na outra ponta. A outra ponta é aqui nas folhas. Ó. As folhas vão ficar com cargas negativas. E aí o que vai acontecer? As duas perninhas vão ficar com carga negativa, elas vão se repelir. Então, quando é que a gente sabe nesse eletroscópio que está carregado o corpo? Que as perninhas vão abrir, as perninhas as folhinhas vão abrir. Se elas continuarem assim fechadas, é porque não tem carga naquele corpo que eu estou aproximando da bolinha. Se tiver carga, você aproximou um corpo da bolinha com carga, automaticamente vai fazer isso. Bom? E se você botar um aterramento, que a gente vai ver numa questão, se você botar um aterramento, por exemplo, aqui, não importa. Qual é a carga neutralizada? Sempre é a que está sendo desprezada, a que está sendo repelida pelo indutor. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Esses são os detectores de carga, tá? Pêndulo eletrostático e eletroscópio de folhas. Muito bem, vamos para a última questão aqui nossa de hoje, da UFMG. Eu vou botar um pouquinho mais alto, que eu acho que do jeito que está aqui é um pouco ruim de ver. Então vamos lá, é assim, ó. O eletroscópio acha-se induzido conforme a figura. Tá aí, eletroscópio de folhas, né? Botou um bastão positivo, puxa a carga negativa para a bolinha. Lá na outra ponta vão ficar as cargas positivas, repulsão, abre a perninha. Ligando a esfera E à Terra, e vai ligar na Terra. Ó. Ligando a esfera à Terra por meio de um fio condutor, observa-se que as lâminas L se fecham completamente. Então, na hora que você botar aqui um aterramento, as folhinhas vão se fechar. Por que elas se fecham? Vamos lá, gente. Primeiro, para a gente ir para os itens, tá? O que vai acontecer? O aterramento neutraliza quem? O aterramento neutraliza essas daqui. Não é onde você faz o contato necessariamente. O aterramento sempre vai neutralizar aquelas que estão sendo repelidas pelo indutor. E no caso, como o indutor é positivo, né, o indutor, ele vai repelir essas daqui, essas positivas. Então, essas cargas é que vão ser neutralizadas. Como é que um aterramento desse neutraliza a carga que é positiva? Mandando elétron. Tá? Então, vai neutralizar a carga positiva mandando elétron. Por quê? Item A. Cargas positivas de L sobem e neutralizam a esfera E. As cargas positivas de L sobem e neutralizam? Não. É a ligação com a Terra. Isso daí seria se o indutor fosse embora, aí esses elétrons iam se distribuir, nem seria essa a resposta. B. Cargas positivas de E descem e neutralizam L. Cargas positivas de E. Só tem negativo em excesso. Item C. Cargas negativas de E escoam para a Terra e cargas positivas sobem para E. Ó, gente, carga positiva não se mexe, tá? Então cancela logo o item C. D de doido. Cargas negativas da Terra movem-se para o eletroscópio neutralizando as lâminas. Sim, é o que eu acabei de dizer para vocês. Ó. Vai sair elétron da Terra para neutralizar essas positivas aqui. É o item D. Cargas de E e de L escoam para a Terra. Cargas de E e de L escoam para a Terra? Não, não. Na verdade, o que vai acontecer é que são cargas da Terra que vão escoar para o eletroscópio. E aí vai neutralizar. Pronto, meu povo. Terminamos por aqui hoje. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre a famosa lei de Coulomb. E a gente se vê lá.